queremos te louvar, Senhor. E queremos te engrandecer, Jesus, por já estarmos aqui na tua santa e gloriosa presença, Senhor. Que tu nos abençoe, meu Deus, que tu possa trazer sobre nossas vidas a tua bênção, a tua graça, Senhor. Como é bom estar na sua casa, como é bom estar, ó Deus, na tua presença. Isso nos faz bem, isso alimenta a nossa alma, alimenta a nossa vida espiritual. Que tu derrame, Jesus, das tuas maravilhosas bênçãos sobre o teu povo, sobre a tua igreja que está vindo, está a caminho, vindo para a tua casa. Eu te louvo, eu te agradeço, engrandeço o teu nome, Senhor, porquanto tu és grande, tu és poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou de tudo que nós pensamos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Vamos cantar ao Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. Evitar essa arrastação aí. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Hoje está um pouco mais frio, né? Só deixar aqueles dois de trás ligados. Aleluias. Nós estamos aqui sedentos de ti, Senhor. Nós temos que dizer sempre para Deus: estamos sedentos de ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Vem sobre a tua igreja. Vem sobre o teu povo. Em nome de Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Nós estamos aqui sedentos de ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus. Enche este lugar. Exerce em ti teu poder. Teu poder. Nós temos que sentir essa presença de Deus. Então me dá um tom de novo. Daí que eu vou baixar o meu tom. Aleluias. Glórias a Deus. Cadê aquele meu chocalho ali que está? Vai com você, companheiro. Bota a voz aí. Aleluia. Não para. Vamos lá. Glória seja o seu nome, Senhor Jesus. Aleluias. Nós estamos, tá no alto. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus. Mas tem que botar a voz. Vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo
damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor em nome do Senhor Jesus. Amém? Por isso que nós ficamos alegres com a presença de Deus. Ainda que falte as coisas, ainda que as coisas estejam ruins e não estão, nós temos visto um Brasil que vai se recuperar. A gente vai vencer essa batalha em nome do Senhor Jesus. Pode ser que em algumas regiões venha faltar o azeite, venha faltar o produto da oliveira, venha faltar o alimento, mas nosso Brasil não vai faltar. Nosso Brasil é um Brasil que vai alimentar a humanidade. Então, o pão não vai faltar na nossa mesa, amém? O rei Salomão, na sua sabedoria, ele diz que ele não era mais jovem, mas ele também nunca viu na face da terra um justo sequer a mendigar o pão. Então nós temos sim um Deus, né, que vai estar sempre suprindo, vai estar sempre nos abençoando, vai estar sempre estendendo a mão dele e dando uma condição, uma oportunidade. Nós não podemos chorar. Tem alguns países que estão já chorando por causa da necessidade de alimento, as condições financeiras, mas nós não vamos passar por isso. Eu me lembro que quando Israel entrou na terra de Israel, era tudo deserto, e o povo tinha que migrar para Israel. E no meio do deserto, Deus fez grandes plantações para que não falte alimento lá em Israel. Outro dia eu estava vendo uma palavra de profecia, e isso é uma coisa assim absurda para algumas pessoas, mas existia uma palavra de profecia em que no deserto jorraria rios de água. E aí, ano passado, se eu não me engano, aconteceu algo. Uma mina de água começou a minar água no deserto, e ela, aonde havia as trincheiras de um antigo rio, a água voltou e começou a jorrar, e começou a se formar um rio no meio do deserto. O povo, os turistas, todos eles vão lá ver isso. É uma coisa assim, vai na internet e vocês vão achar, quando no deserto virou um rio, tu vê a água vindo como lama, tu vê a água vindo, invadindo, se acumulando e fazendo cascatas e cachoeiras, e fica assim impressionado. No meio de um deserto se tornou e se formou um rio. Foi no ano passado isso, se eu não me engano, e está lá, o rio está lá funcionando no meio do deserto. Isso é palavra de profecia, é promessa de Deus, e Deus nunca vai deixar faltar as coisas. A gente tem que estar acreditando que Ele é aquele que vai saciar a nossa sede, Ele é aquele que vai nos dar aquilo que a gente precisa. Abacuque passou por um momento difícil, o povo de Deus passou por um momento muito difícil em Israel, mas Abacuque lançou uma palavra profética, e eu quero cantar isso com vocês em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Amém? Dá uma nota para mim. Aleluia, Jesus. Vamos profetizar isso em nossas vidas. Glórias a Deus. Aleluia.
Bíblia nessa hora? Tem um texto que todo crente já deveria conhecer. Pode se sentar? Sentado mesmo. Sabe não? Pega aí, Alex, toca uma música pra gente. Enquanto o Alex vai preparar uma música ali, o texto de João 8:32. É um texto que é muito conhecido, tem sido muito citado no Brasil. Esse texto ele tem uma profundidade que nós temos que usar, o cristão deve usar, porque ele diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um texto que há 32 anos atrás, quando eu me converti, olha como eu usava esse texto nas vielas, das favelas, né? Como a gente usava nas casas, nos lares. Se a gente tinha alguma coisa para falar para alguém, quando tinha uma oportunidade, entrando nos lares, fazendo um culto no lar ou na rua, era um texto que era usado com uma propriedade de libertar as pessoas. Muitos, 30 e poucos anos atrás, 50 anos atrás, apenas com um bumbo na rua, uma Bíblia e a voz sem microfone, gritavam nos quatro cantos que a verdade, se a pessoa conhecer a verdade liberta. A verdade de Deus, a verdade da palavra de Deus. E essa verdade, o cristão tem deixado de falar. Eu acho que para toda e qualquer conversa que a gente utilizar para qualquer uma pessoa, nós deveríamos fazê-la lembrar. João 8:32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso tem que estar dentro do nosso coração. Assim como o Salmo 23, o Salmo 1, o Salmo 91, assim como a oração do Pai Nosso, assim como vários e outros textos, né? João 3,16, textos que nos fazem memorizar o que a Bíblia diz a respeito de nós. Nós temos que dar ênfase, porque esse é um texto, uma palavra evangelística, uma palavra de bênção, aonde quando a gente utiliza o João 8:32, alguma coisa Deus vai fazer. Amém? Então usem o texto, usem a Bíblia e conheçam a verdade, e a verdade vos libertará em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos cantar com o Alex agora, vamos? Peguei o Lucas aí para ensaiar algumas músicas, porque o Israel e a Laís resolveram comemorar o Dia dos Namorados fora do Rio, estão fora do Rio, comemorando aí a vida deles. A gente não sabe como é difícil a forma que eles estão vivendo, né? Mas eles foram com o cachorro e com a menina, foram com a Giovana, né? Giovana? Com a Giovana e com o cachorro, com a cachorra, né? Foram os quatro, viajaram os quatro. Acho que eles foram para Nova Friburgo. Hoje ele não está aqui tocando, mas ainda bem que eu tenho. Tem o Lucas para ensaiar em casa alguma coisa, e nós temos o Alex, né? Mas por via das dúvidas, eu saí com o Lucas, porque eu fiquei na dúvida, mas a gente vai ouvir agora o Alex tocando também. Amém? Então deixe o Senhor derramar a chuva sobre nossas vidas de bênção. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia! Vai chover.
lembrar isso que eu falei. Um rio nascer no meio de um deserto. As pessoas estavam lá glorificando a Deus. Só Deus pode fazer brotar água aonde seria impossível. Só Deus pode fazer chover chuva de bênção na nossa vida. Às vezes a gente fala assim, está uma secura, não estou vendo as bênçãos cair. Deus, Ele quer derramar essas bênçãos em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado aí a todos. Obrigado aí, ó. Aleluia, Jesus. Bom, assim, sentados mesmo, eu quero ministrar essa palavra no coração de vocês, em nome do Senhor Jesus, amém? Deixa eu pulso mais para trás, glórias a Deus. Hoje, por um acaso, eu peguei essa Bíblia que eu ganhei de vocês, para você ver como é que são as coisas, né? Eu ganhei essa Bíblia em julho de 2006. Quantos anos tem essa Bíblia, então? 15, né? Estamos em 2021. 15 anos. Eu ganhei essa Bíblia aqui de estudo. Eu uso ela de vez em quando, né? Em casa tem muitas Bíblias, tem algumas versões. E eu costumo usar aquela outra de letra gigante, que é a versão normal. E essa versão normal todo mundo tem. Então essa versão é uma versão até um pouco diferente. E aí hoje eu peguei para me ler, peguei na Bíblia, estava até dando mofo na ponta dela aqui nas folhas. Se você guardar muito tempo uma Bíblia e não usar ela, ela vai se estragar, sabe disso? Certa vez o pastor Joás contou uma história assim, né? De alguém que reclamou com ele que tinha perdido o óculos. E perguntou se acharam na igreja, se alguém encontrou o óculos dela. E ficou uma semana, 2 semanas reclamando com A, com B, com C, na classe das mulheres, não sei aonde, e que deve ter sido na hora da oração, do culto da oração, ou então pode ter sido num culto de domingo, que alguém havia roubado o óculos dela. E aí o pastor Joás, ele é muito engraçado, né? Ele falou assim, irmã, depois de quase um mês ela reclamando, irmã, faz o seguinte, pega na tua Bíblia e vai ler a Bíblia e pede orientação a Deus, que Deus vai te mostrar onde é que tu guardou esse óculos. E quando ela foi na Bíblia, o óculos estava guardado na Bíblia. Ou seja, ela tinha lido, botou o óculos lá, fechou a Bíblia. O que prova que muitas pessoas às vezes têm uma Bíblia em casa e não abre. Não abre para manuseá-la. Eu tenho várias. Vocês vão ver que ela aqui, ó, ela está meio que, nessa ponta aqui, meio que mofada. Se ela ficar guardada há muito tempo, coitada, ela fica mofada. Assim também é a nossa fé, nosso conhecimento que a gente pode buscar na Bíblia, e a gente deixa de adquirir um conhecimento, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, se você conhecer a verdade, deixa eu ver se eu coloco isso aqui, deixa aqui assim. Se você conhecer a verdade vai te libertar, mas a verdade está muito inserida no contexto da Bíblia, da palavra de Deus. E nós vamos ler e olhar a palavra de Deus, em nome de Jesus. Desculpa aqui, gente. Desculpa que entrou um negócio. Não sei nem como é que sai. Esse aqui que eu queria mostrar para vocês. Isso, veja aqui. E a verdade, ela é a palavra. A verdade que nos liberta é a Bíblia. E aí aquela pessoa, né? Depois apareceu com óculos
o pastor Joásio: ô irmã, que bênção, você leu a Bíblia, foi ler a Bíblia, Deus te entregou teu óculos de volta. E ela teve que falar para o pastor Joásio que o óculos estava dentro da Bíblia. Então use a Bíblia. Então eu tirei ela do lugar que ela estava, guardada, estava muito tempo guardada, tinha tempo que eu não usava essa Bíblia. Vou ter que usar ela um pouco mais, para não dar mais um mofo. Vou guardar a outra por um tempo, para eu poder usar essa. Tem uma versão um pouco diferente. Então abre um texto no livro de Romanos, no capítulo 6, amém? Se a verdade nos liberta, se essa verdade, a verdade de Deus, está aqui para nos libertar, eu quero ler esse texto, um texto no capítulo 6, no versículo 16 ao versículo 18, e depois nós vamos ler ainda o versículo, do versículo 20 ao versículo 22, amém? Se eu achar aqui mais uma coisa aqui que eu queria colocar, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, aleluia, Jesus. É que eu tinha que ter alguém mesmo para fazer isso para mim, né? Glórias a Deus. Glórias a Deus. No capítulo 6 do livro de Romanos, a minha versão, ela, como eu expliquei, né? Essa Bíblia era uma Bíblia diferente que eu tinha ganhado, uma Bíblia de estudo com uma versão um pouco diferente. Vocês podem estranhar um pouco, mas é a mesma mensagem. Versículo 16 diz assim: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitido. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. O versículo 20 diz assim: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor traga essa palavra de reflexão em nosso coração, porque nós acreditamos, Senhor, na Tua palavra que liberta, na Tua palavra que nos torna não mais escravo do pecado, mas escravo da obediência, escravo da Sua justiça, em nome do Senhor Jesus. Amém? A Bíblia diz que vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Mas pastor, eu deixei de ser escravo de uma coisa para ser escravo de outra. É exatamente isso que a Bíblia fala.
Eu quero trazer essa mensagem porque eu tive conversando essa semana com uma pessoa que foi dessa igreja. Vou falar o nome dessa pessoa. E essa pessoa, e como tantas outras, que está vivendo no pecado, quer justificar que todos nós somos pecadores, e ele também. E por isso ele vive no pecado. E eu falei para ele, você é um escravo do pecado. Você tinha que ser escravo de Deus, escravo da obediência, da justiça de Deus, e não escravo do seu pecado. E ele falou comigo, cada um tem o seu jeito de se justificar, mas nós não podemos nos justificar, porque quem nos torna justo é Deus. Quem nos torna santo é Deus. É Deus que te torna santo, e é Deus que te torna justo. Você é justificado porque Deus te justificou, não porque você acha que a justiça está em você. A justiça é um atributo de Deus, e nós podemos herdar e devemos herdar do nosso Pai esse atributo, que é a justiça, é a santidade. Ele diz que aqui é a congregação dos justos, dos santos. Ele diz que nós somos santos, santos de Deus. Ele nos faz santos. Mas aí, quando a gente está vivendo no pecado e queremos dar justificativa para o nosso pecado, a gente faz isso, diz que todos são pecadores. E aí ele falou comigo também uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês também refletirem. Mas nós não temos então o livre-arbítrio. Então eu vou dar minha posição. Pode ser que seja diferente de alguns pastores, pode ser que seja diferente da sua posição. Não, nós não temos mais o livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio quando nós não conhecemos a verdade. E aí nós praticamos a iniquidade com a liberdade do livre-arbítrio. Mas a partir do momento que você conhece a verdade te libertará. Ela te liberta. E aí eu tentando mostrar que essa verdade dessa pessoa estava errada. A verdade e a mentira andam sempre juntas e parecidas. Eu já falei sobre isso aqui, né? A mentira chamou a verdade para tomar um banho no lago. Tirou as vestes, chamou a verdade também tirou as vestes. A mentira saiu do lago e vestiu as vestes da verdade. E agora a mentira, com as vestes da verdade, sai falando mentira como se fosse verdade. E a verdade, que às vezes ela dói, a verdade quando ela é dita nua e crua, ela dói. Pode ser que essa verdade que eu venho a falar aqui, que você não tem liberdade, que você não tem livre-arbítrio, porque a Bíblia diz, nós lemos aqui, você leu aqui, somos escravos de quem nós servimos e de quem nós obedecemos. É o que o apóstolo Paulo está tentando ensinar à igreja de Roma, aonde os romanos se consideravam livres e os judeus se consideravam escravos, mas quem estava livre de fato eram aqueles que tinham a Jesus Cristo no coração. E a liberdade que ele pregava, ele foi pregando, ele ganhou os romanos, ele ganhou os judeus, e ele ganhou todos aqueles que estavam ouvindo a pregação da libertação de Deus na vida daqueles que crescem em Jesus Cristo. A verdade é que nós não queremos encarar o quanto nós somos escravos do pecado. Ser escravo do pecado nos leva à morte. O texto diz: vocês foram libertados do pecado e tornaram-se
escravos da justiça. Amém? Isso quer dizer que quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto então se colhe quando nós somos escravos do pecado? A morte, porque o salário do pecado é a morte espiritual, a morte física e a morte espiritual. Jesus pregou nesse mundo que nós receberíamos a vida eterna, e a vida eterna estava contido na escravidão a esse Deus, não que nós sejamos totalmente escravos a Ele. Isso é um sentido figurado da palavra, mas temos que saber e ter a certeza a quem nós estamos servindo: ao pecado ou a Deus? Ao pecado para sermos escravos ainda do pecado, ou estamos servindo a Deus, escravos da obediência que leva à justiça? Ser justo é praticar a justiça. Ser pecador é praticar o pecado. É assim que a Bíblia relaciona: do pecado à justiça. Temos que entender que quando nós vivíamos no pecado, vivíamos com o nosso livre-arbítrio. Mas depois que nós entregamos nossa vida para Jesus, acabou o livre-arbítrio. Parou aqui. Acabou o livre-arbítrio. Vem aqui mexer para mim. Tomar um contato aqui. Vem aqui, Lucas, mexer. Ajeita aqui. Aperta aqui esses botões. Então nós entendemos que... Só apertando esses conectores aí. Isso. Para não apagar. Isso. Nós entendemos que se essa palavra liberdade funciona, e funciona muito bem, calor. Eu sou meio calorento mesmo. Deixei só o ar-condicionado de vocês e eu que estou passando aqui pelo calor. Glórias a Deus por isso. Amém? Se somos libertados, libertos desse pecado. Que pecado, pastor? O pecado que tão de perto nos rodeia. A justificativa das pessoas que se diz crente em Jesus Cristo, que quer continuar a ser pecador. Nós sabemos que pecamos, que se nós falarmos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos. Foi o que o evangelista João citou. Se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Nós sabemos que pecamos, mas nós não vamos deixar-nos vencer pelo pecado, que tão de perto nos rodeia, fica a nos rodear, nos cercando o tempo todo, tentando fazer com que a nossa vida seja uma vida prática de pecado. Deus tem esperado uma igreja que assuma a sua postura de escravos de Deus e não escravos do pecado. Porque sendo escravo de Deus, e Ele sabe o quando e como nós vamos errar e pecar, Ele mesmo, Deus, vai nos orientar para que a gente possa se corrigir e nos ajudar a não viver na prática do pecado. Pecado condena. Não aceite essa conversinha fiada, que não é bem assim, pastor. Nós temos o livre-arbítrio. Tem não. Como igreja do Senhor não tem. Você agora saiu da escravidão do pecado e agora é escravo da justiça. Foi o que disse.
Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece. Vocês não sabem? Se você se ofereceu para alguém para servir, torna-se escravo dessa pessoa. Se vocês se ofereceram para Deus, tornam-se escravos de Deus. Porque vocês se ofereceram a Ele. A minha vida te pertence, Deus. A minha vida agora é tua, Deus. Não é assim que a gente fala? A minha vida é tua, Jesus. Ah, Senhor, a minha casa, a minha família, tudo é teu. Porque agora vocês se ofereceram a Ele para obedecer. E Ele diz assim: aquele que obedece ao pecado é escravo do pecado, e o pecado traz a morte. Mas aquele que obedece à justiça, a obediência que leva à justiça, qual justiça? A justiça de Deus. Ele nos torna justo. Eu fiquei refletindo bastante sobre isso. Fomos libertados ou não fomos libertados do pecado e nos tornamos escravos de Deus, que nos leva à santidade e nos leva à vida eterna? Versículo 22. Ele diz: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhe leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Olha aí, quando a gente escolhe, é o que a Bíblia diz. Não é, pastor, tu é muito rigoroso, não é bem assim. Não é bem assim, é uma palavra que Satanás inventou lá no Jardim do Éden, quando ele ofereceu aquela fruta para Eva, e a Eva falou: não, Deus disse que não é para a gente comer, não. Ele falou assim: não é bem assim, né, Eva? Não é bem assim. Vocês não vão morrer. Ele está enganando vocês. Se vocês comerem do fruto da verdade, o fruto da vida, vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. Vocês vão ter outra visão. Vocês não vão morrer, não. E de fato eles não morreram fisicamente. Houve uma morte espiritual, a morte da santidade, a morte da justiça, a morte da obediência, a morte que trouxe a morte física. Naquele dia, quando Satanás falou assim: não é bem assim, Eva, pode comer que tu não vai morrer não, você é boba, come aí que tu vai ver. Ela comeu, e o pior não é nada, que ela levou para Adão, e Adão comeu também. Adão podia dar um golpe de karatê nela, derrubaram ela no chão e falaram: fica quieta aí, vamos resolver com Deus agora. Eu sou escravo de Deus, tu já é escrava desse demônio aí, ó. Aí resolvia, mas não, foi e comeu. Dizem que, como é dia dos namorados, né? Vamos falar um pouco do dia dos namorados também. Como eles eram enamorados, apaixonados um pelo outro. Foi ontem, né? O dia dos namorados foi ontem. Quem comemorou, né? Eu saí com a pastora também para comer alguma coisa fora, dar uma passeada, também parecia a cabeça, né? Muita coisa ali em casa, muita gente. E aí Adão deve ter olhado assim, ficou pensando: ou eu obedeço a Deus agora, vou perder meu amor da minha vida. Quantas vezes pessoas fizeram coisas erradas por conta de escolher o amor da vida, que não se tornou o amor da vida. Conheço um monte de gente. Essa pessoa que teve lá em casa que foi assim, brigou pelo amor da vida e nem tem o amor da vida, escapuliu entre os dedos, escolheu mais o amor da vida do que os dons e os talentos que tinha na vida dele. E eu falei para ele assim: você está com um cabresto amarrado na tua boca. Satanás botou aquele cabresto de cavalo, de jumento, que grosso mesmo, né?
para ver se sacudir a pessoa, que não é possível. Se tu não acorda a pessoa de um jeito, tu dá uma tapa na cara da pessoa que ela dá um choque, né? Assim que o pessoal faz, né? Bate assim, acorda, pá! E a pessoa acorda. Às vezes tá na inércia da vida. Eu falei, tu tá igual um jumento que foi cabrestado e Satanás está em cima do teu cangote, puxando esse negócio, aquela base de ferro que tem aqui no cavalo, que força o cavalo, faz o cavalo parar, faz o cavalo andar, faz o cavalo ir para um lado para o outro. Você está assim. Esse não é bem assim. Esse negócio de livre-arbítrio. Você tem que ser escravo do Deus vivo. Agora vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. É o que está escrito aqui, não estou falando nada além do que não está escrito. Se tornaram escravos de Deus, e o fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim, qual é o fim disso? A vida eterna. Se a gente não lutar pela vida eterna, nós não vamos conseguir a vida eterna. A vida eterna que Ele nos dá é o Espírito do Senhor, é o Espírito Santo. Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Livro de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo ainda ensinando agora para a igreja de Corinto, que era uma igreja na Grécia, né? Já não estava mais em Roma, agora ele estava na Grécia. Ora, o Senhor, desligou tudo aqui, ó. O Senhor é o Espírito, com letra maiúscula. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então nós entendemos que se nós temos o Espírito de Deus em nós, nós estamos libertos. Amém? Que se o Senhor é Espírito, Ele está em nós. O apóstolo ensina, diz que ali nesse lugar onde o Senhor está, existe a liberdade. Liberdade é o contrário da escravidão que nos fez viver por um tempo essa vida. A maior vitória que Jesus Cristo nos deu, de ter ido para a cruz, de ter morrido sangrado por cada um de nós, foi para nos dar a liberdade. E alcançando a liberdade, o Espírito do Senhor. E alcançando o Espírito do Senhor, a santidade do Senhor. E sem a santidade, não sou eu que estou falando, é o que a Bíblia diz, ninguém verá a Deus. Sem a santificação, ninguém verá com seus olhos a Deus. Cada um de nós temos que, agora mais do que nunca, viver esse momento de santificação. Como é que nós vamos nos santificar? Porque o jugo da escravidão, amado, está em nós. Lá em Gálatas, capítulo 5, quero ler esse texto, versículo 1 ao versículo 13, fala sobre isso. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Amém? Lá no versículo 13, ele vai dizer assim: irmãos, vocês foram chamados para liberdade, mas não usem
a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Tem muita gente usando a liberdade para a vontade da carne. Então, não usem a liberdade de vocês para a vontade da carne. A carne, ela é fraca, ela está subjugada à escravidão. Qual a escravidão? A escravidão do pecado. Por isso que a Bíblia fala assim: aquele que pode fazer o bem e não o faz, peca. Mas pastor, então a gente não tem jeito. Porque aquele que pode fazer o bem e não faz o bem, então já está pecando, porque deixou de fazer o bem. Então procurem fazer mais o bem. Procurem amar mais. Procurem perdoar mais. Procurem compreender mais o próximo. Procurem viver mais a vida em comum, em conjunto, em comunhão com Deus, para que você possa curtir, desfrutar. Quando somos livres, amados, quando nós somos livres, libertos, nós falamos de liberdade. Amém? O crente que não fala da liberdade, da libertação que esse nosso Deus nos deu, reveja seu posicionamento. Se você não fala para as pessoas que você foi liberto, se você não comenta para as pessoas que você é de Jesus, que você serve a Jesus, que você é e está com Jesus, e que você se sente livre, liberto, porque Jesus Cristo te libertou, se você não faz essas conjecturas diante de algumas conversas com pessoas: ah, pastor, tem muito tempo que eu não falo isso. Deve ter anos que eu não falo isso. Passe a falar. Porque a gente fala do que o nosso coração está cheio. Quando eu iniciei minha vida espiritual, eu usava muito esse texto, João 8,32, para tudo. Conhecer a verdade vos libertará. Quando a gente entende que somos livres, também podemos entender que somos escravos, falando da liberdade. Melhor é ser escravo de Deus e ir para o céu do que ser escravo do pecado e ir para o inferno. Por que muita gente não quer mais pregar sobre céu e inferno? Porque ninguém quer ouvir sobre o inferno. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer ir para o inferno. Mas ele existe tanto quanto o céu existe. A vida eterna no céu, ela é nossa, por direito, porque Deus nos dá. Mas se a gente não falar que existe o inferno, como eles vão crer nesse céu, quando você fala no céu, se você não fala que existe o inferno? Esse inferno é onde estão os escravos do pecado. Você conhece uma pessoa pelo que ela fala, e você conhece mais ainda essa pessoa pelo que ela faz. Tem aquele ditado, né? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Tem muita gente, há muita assim, hipocrisia no meio do evangelho, porque faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. As pessoas não estão vivendo esse evangelho de forma saudável, como escravo de Deus, que te torna escravo da justiça, escravo da obediência,
escravo da santidade. As pessoas não querem ser mais santos, não querem ser mais justos, viver a justiça, viver a santidade. Eu sei que antigamente santidade tinha referências como um estereótipo de roupa, né? Me lembro que a Selma botava uns roupões, uns saiões, umas roupas assim grandes, assim do jeito que ela está ali. Se botasse cinto, a pessoa falava, você é a serpente. Se botasse um brinco mais escandaloso assim, isso aí não é de Deus não. Se passasse um batom, é a pomba gira. É fezes do diabo, isso. E aí dava uma aparência de santidade. Eu não estou falando de aparência, de estereótipo, amém? Eu não estou falando de aparência externa, porque Deus, Ele sonda o nosso coração, e Ele sabe, Ele conhece o nosso interior e o nosso coração, amém? A gente tem que ter um coração muito assim, voltado para Deus. Por isso que às vezes eu falo aqui e confirmo aqui que o Zé Antônio dá para ser um abençoado obreiro cristão, porque Deus sabe que você tem no teu coração quando você sente a dor de uma pessoa, ou quando você sente que isso não podia acontecer, fica assim, agoniado. Porque Deus, Ele olha o teu coração, como o próprio Deus olha a humanidade, Deus também pensa dessa forma. Isso não podia acontecer, mas acontece por causa do pecado, da liberdade das pessoas. Deus dá a liberdade, o livre-arbítrio para as pessoas fazerem do jeito que eles querem, da forma que eles querem. Deus não obriga ninguém a buscar a Ele, Deus não obriga ninguém a buscar a justiça, Deus não obriga ninguém a buscar a santidade. Mas o Senhor Jesus ensinou para Pedro que eles deveriam ser santos, sejam santos como eu sou santo. E Pedro foi lá e ensinou ao apóstolo, sede santo como ele é santo. O que estava se falando aqui é que esse Jesus que nós conhecemos, ele rejeitou todo o pecado, ele venceu toda a pecaminosidade da carne, do pensamento, ele venceu o pecado do falar, amém? Ele venceu o pecado do pensar, e ele venceu o pecado do agir. E não adianta fazer aquela oração. Como é que é a oração? Não. Perdoa o meu falar, o meu pensar e o meu agir. Acaba de fazer uma oração dessa. Ah, Senhor, perdoa o meu falar, o meu pensar e o meu agir. E daqui a pouco está pensando besteira. E está falando besteira. E está agindo com besteira. Se a verdade da Bíblia de Deus nos liberta, e a gente precisa do Espírito de Deus para nos libertar, e aonde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. Então, vamos ver o que o Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 1, no versículo 25, ele diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. O homem que observa atentamente e o homem que persevera na prática da lei de Deus,
se você perseverar na prática da Bíblia, da palavra de Deus, não se esquecendo o que você ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que você fizer. Olha que só esse versículo já dá uma conclusão de tudo. Observar, perseverar e praticar. Olha aí. 3 verbos que você tem que decorar: observar, perseverar e praticar. Foi usado esses 3 versos só nesse texto. O homem que observa atentamente a lei perfeita. Qual é a lei perfeita? É a palavra de Deus. Se esse homem, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que o fizer. Quer ser feliz? Pratique a Bíblia. Ah, é difícil? Não, você vai detectar o que você está errando e você vai praticar mais ainda, em nome do Senhor Jesus. Então, para encerrar essa palavra de reflexão, se a verdade nos liberta, então falem a verdade. Falem a verdade. Ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Olha aí. Você tem que... capítulo 2 de Tiago, versículo 12, diz assim: falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Vocês serão julgados pela lei da liberdade. Que liberdade? A liberdade que Jesus Cristo falou lá em João 32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tiago, irmão de Jesus, está dizendo: falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Então, não há essa liberdade que os crentes nominais desse século, desse último século, têm pregado. Não existe essa liberdade como se expressa, da forma que se expressa. Nós somos libertos, sim. Nós vivemos a liberdade, sim. Nós fomos libertos pelo sangue de Jesus. Nós fomos libertos porque o Espírito de Deus que está em mim, em você, onde há o Espírito de Deus, há liberdade, irmão. Amém? Aonde há o Espírito Santo, existe liberdade. Nós somos livres, nós somos libertos por causa da liberdade que há dentro de nós. Mas nós temos que falar para essas pessoas aí fora. Nós temos que falar. Nós temos que agir. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Põe-se de pé nessa hora. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Deixa o Senhor nosso Deus trazer essa liberdade para dentro do seu coração. Essa liberdade que vocês vão poder pregar com apenas um versículo. João 8,32. Vocês vão aprender e vão falar para as pessoas: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vocês vão poder falar: eu sou livre. Sabe por que nós, crentes,
falamos que somos livres, libertos, porque a verdade do Senhor Jesus nos libertou, amém? Mas não basta tão somente falar também, temos que praticar, agir. Nossos atos têm que ser demonstração de atos de justiça. Que adianta você falar em liberdade e praticar uma injustiça com alguém que você conhece? Um ato de injustiça torna você injusto. Um ato de desafeto, de falta de perdão, não é um ato de um cristão. Perdoe, ame as pessoas, perdoe as pessoas, para que vocês sejam cristãos, servos de Deus, genuínos, não estejam faltosos diante de Deus, amém? Você não pode estar em falta diante da face de Deus. Pensem nisso. O quanto nós, igreja, como igreja, puder praticar a justiça, a verdade, o amor ao próximo, a comunhão entre nós, pratiquem, usem desses atributos de Deus, que a justiça é um atributo de Deus, o amor é um atributo de Deus. Mas quando Ele diz que nos fez a sua imagem, a sua semelhança, Ele nos dá os atributos de Deus. Se Ele é santo, Ele diz: sede santo, como eu sou santo. Santifiquem-se. Se Ele venceu o pecado, vença o pecado também. Está faltando em nós, crentes em Jesus Cristo, mostrar para o mundo, mostrar para as pessoas que nós temos a luz. Que luz? A luz do Evangelho. O Evangelho não pode estar apagado, no escuro, nas trevas. Nossos olhos têm que ser como lamparinas de fogo. Nossa boca com língua de fogo para queimar todo o mal que tão de perto nos rodeia. É quando você tem que vencer o pecado e dizer: está amarrado em nome do Senhor Jesus Cristo. É quando você olha a tua volta e vê que você está caminhando e vai praticar o pecado, porque o pecado, ele começa na tua alma, nos teus pensamentos, e ele começa a ser concebido nos seus pensamentos, até que ele se torne efetivamente no pecado consumado. Ninguém peca diretamente com a carne, começa a pecar com a alma, com o pensamento. E aí é hora de resistir. O próprio Tiago fala sobre isso. Eu estou falando aqui que o Tiago fala. Capítulo 1, ele diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo. Você é tentado pelo seu mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Olha o que o Tiago falou aqui nesse capítulo 1. Sabe quando você peca? Quando você consuma o pecado. Ele começa lá dentro da sua alma, e é lá na sua alma que tu tem que dizer para ele, ou melhor, dizer para você. Você tem que falar para você mesmo:
eu vou resistir ao pecado, porque Deus me faz santo, Deus me faz justo, e pela libertação de Deus, eu sou justificado, eu sou santificado em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar com vocês nesse momento. Em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos e declaramos sobre a vida dos teus filhos a bênção de Deus, a bênção derramada sobre eles quando eles estavam mortos por causa do pecado, e agora, entregando a vida a Ti, Senhor, deixaram de ser escravos do pecado para serem escravos da justiça, da obediência de Deus. Passaram a ser escravos de Deus para obedecer, para praticar a justiça, a santidade pelo qual Tu nos chama santo. Porquanto Tu diz: sede santo, como eu sou santo. Por isso, santifica Teus filhos, santifica cada um dessa igreja, justifica cada um dos seus pecados e torna, Senhor, a libertação dentro, no interior de cada um dos seus filhos, porque onde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Eu oro a Ti, Senhor, e te peço, Senhor, que a Tua bênção seja derramada em nome de Jesus sobre os Teus filhos. E a igreja diga amém. Amém. Diga glórias a Deus. Glória a Deus. Diga aleluias e dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos tocar aqui ou não vamos tocar? Eu quero tirar nossa oferta. Inclusive, a dona nem me ligou. Eu não sei nem como é que ela está. Ela não me ligou, não me mandou o boleto. Normalmente ela no dia 10 já fica me cobrando o aluguel daqui. Mas graças a Deus, porque como eu também não tinha o aluguel todo, a tesoureira sabe, né? Como eu também não tinha o aluguel todo, eu também nem me manifestei. Mas amanhã eu vou fazer um depósito na conta dela de manhã cedo, vou fazer um Pix. E aí quando ela me ligar, eu falo: já mandei. E aí eu vou contar aquela história triste para ela, para mais 30 dias, e a gente resolve. Amém? É assim, mas nada o Senhor vai deixar faltar. Já preparou para a gente cantar? Glórias a Deus. Então pega seu envelope, pega assim seu envelope. Toda colaboração, toda ajuda é para Deus uma forma de Deus assim nos fazer provar. Amém? Vamos lá, cantar isso aí? Levante que eu quero abençoar a sua vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu entrego cada oferta, cada dízimo que vai complementar o nosso compromisso de aluguel, de água, de luz. E eu creio, meu Deus, que tudo Tu já tem preparado, tudo Tu tens abençoado. Por isso eu te peço, Senhor, a Tua mão poderosa sobre nossas vidas. Abençoa a Tua igreja, abençoa Teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos tentar cantar essa música. Eu tenho estudado muito essa música lá em casa. Bate aí para mim. Eu tenho escutado. Eu tenho certeza que cada um de vocês vai sentir no coração de vocês.
recompensada, e o meu Deus não
tenho certeza que tem alguma coisa aqui. Por isso eu vou passar aqui rapidamente a palavra aqui. Senhor, igreja. Claro que tem certeza, né? Que tem algo aqui para vocês, né? Vocês merecem. Me entregaram aqui já um presente aqui, ó. Olha aqui, Celso. Para a pastora. Ah, isso é da pastora. Me entregaram, ela não foi. Então, hoje é um domingo especial, né? Porque segundo domingo de junho é celebrado o Dia do Pastor, né? E nós, as mulheres abençoadas, e em nome de toda a igreja, nós queremos prestar essa pequena homenagem aos nossos queridos pastores. Tá? E eu preparei aqui um pequeno texto como forma de agradecimento a Deus pela vida de vocês. Tá? Mas eu queria deixar também um versículo que se encontra lá em Jeremias 3,15. Aleluia, Jesus. Pastor Iacuã, tu pode só ficar ali junto com o pastor Marcos? Aí eu fico olhando para trás. Quem está aqui atrás? Ou aqui atrás, junto, né? Então, Jeremias 3,15. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e inteligência. Pastor Marcos, pastor Iacuã. Agradecemos pela dedicação, empenho, conhecimento no trabalho e pregação da palavra de Deus por nós. Pastor é aquele que cuida, zela, protege, ora e procura o bem-estar dos seus filhos. Rendemos graças ao nosso Deus, pois Ele enviou vocês para transformar nosso coração através da palavra. Jamais esqueceremos tudo o que fizeram por nós. Por isso, desejamos que o maior de todos os pastores, Jesus, continue capacitando-os para essa grande obra. Feliz Dia do Pastor. Que Deus nos abençoe grandemente. Fiquem com o nosso carinho e com as nossas orações. Amém? Vida abençoada não pode faltar, para abençoar os pastores. Aumenta mais o Alex. Sua sinceridade me comoveu. Seu jeito de falar, seu jeito de me ensinar me converteu. Cada conselho, cada oração de Deus agir.
sua lealdade, sua sinceridade me comoveu. Seu jeito de falar, seu jeito de me ensinar me converteu. Cada conselho, cada oração que Deus agiu através de suas mãos. Seu discernimento, sua percepção, seu testemunho são exemplos de santificação. Pastor, seu chamado é intocável. Você é ungido, escolhido por Deus. Você é um exemplo pra mim, pastor. Você é um exemplo pra nós. Nos mostrou o caminho pra onde eu devo ir. Por isso que eu fiz essa canção em homenagem a ti. Você é um amigo mais chegado que um irmão. Você e sua família moram no meu coração. Glória a Deus. Eu queria chamar aqui a Thelma, a Carmen, as mulheres da igreja. Vai estar presenteando o pastor. Glória a Deus. Só te salvar aqui. Pode abraçar? Tanto tempo. Queria chamar a Thelma aqui para fazer uma oração pelos pastores. Ó, me ajoelhei para Jesus, gente, calma. Senão teve filmagem aí de pessoas artistas aí que foi se ajoelhar para alguém aí, botaram na internet que se ajoelhou para adorar alguém, né? Eu me ajoelho para Jesus, mas como ela é pequenininha, a gente se ajoelha para Manu, né, Manu? Vem, Manu, vem cá. A Ivna também fez aniversário, né, Ivna? Fica aqui que a gente vai orar. Em nome de Senhor Jesus. Thelma, vou orar pelos pastores. Aleluia. Vem cá, Ivna, então. Vem. Glória a Deus. Toca aí alguma coisa, por favor. Bom, a Ivna, eu agradeço aqui, né, pelos presentes. Põe aí, por favor. Do lado. Depois eu entrego também o da pastora, né? Essa semana agora a gente vai vacinar. Eu deixei para vacinar com a pastora, que ela está com muito receio de vacinar, com medo. Então eu não vacinei para eu poder vacinar com ela, senão ela não vai vacinar. Aí vacinando fica melhor, né? A gente agradece a Deus pela vida da Manu. Quantos anos, Manu? Quantos? 7 anos, está quase uma moça, está uma mocinha agora. Daqui a pouco vai chegar uma moçona, né? E agradecer a Deus pelo aniversário da Ivna também. Manu pra gente é aquele um presente, né? Porque foi nascida e criada aqui, né, Manu? Cria, você cria da casa, por isso nós agradecemos. Senhor, abençoa, agradecemos a Deus pela vida da tua filhinha, que tu possa cuidar, que tu possa dar sempre de melhor, dando saúde, sabedoria, e que, ó Deus, o aconchego do lar, da família, esteja sempre presente na vida dela. Que o amor, a harmonia possa fluir de tal forma, Senhor, que ela seja feliz e abençoada. Eu creio, Deus,
e haverão muitos anos de vida para serem comemorados até que tu venha nos buscar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Agradecendo a Deus também, Senhor, pela vida da Ivna, por mais um ano de vida, pelo seu aniversário. Nós somos gratos, Senhor,